Amém. Eu os cumprimento com a paz e a graça do Senhor. Quero dizer que é uma honra para mim, uma alegria muito grande estar aqui. Há muito tempo eu fiquei de visitar vocês e não consegui. Eu vim na inauguração, um dia talvez um dos mais especiais para todos vocês, mas foi muito bom ver o que Deus fez com vocês todos esses meses, todos esses anos. Ver o nascimento de uma igreja, principalmente quando se trata de algo bíblico, é muito gratificante, é glorioso. E se tratando de uma cidade como Ribeirão Preto, isso se torna ainda maior, Cidade tão escura, tão envolvida, nas trevas, como é Ribeirão Preto. Então isso é uma vitória muito grande para o reino de Deus. E eu acredito, por tudo que eu tenho visto aqui, que essa igreja ainda vai chegar muito longe. Eu acredito que muitas vidas serão alcançadas, outras igrejas, filhas dessa igreja, sendo plantadas em outras regiões de Ribeirão, que é uma grande metrópole, Deus sendo glorificado aqui, vidas sendo salvas aqui, o evangelho sendo proclamado. Então, não deixe de apoiar essa obra com oração, com obediência, financeiramente, com voluntariedade, usando os dons que Deus te deu para contribuir com essa grande obra aqui. Então, estar aqui nessa inauguração é para mim uma alegria, um privilégio, é uma honra muito grande. Nós conhecemos o Martins e toda a sua família há muitos anos, nós testificamos a sua idoneidade, a sua integridade, o compromisso com as Escrituras, com o Senhor. Então, vocês que já são daqui são privilegiados, e quem não é, está procurando um local confiável para congregar. Eu indico de todo o meu coração, até porque nós participamos dessa obra, ela tem o selo do Senhor com absoluta certeza. Vamos para a palavra de Deus agora em Isaías capítulo 60. Isaías 60. Vamos ler a partir do verso 1, diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminharão para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta e em redor os olhos e vê, todos esses ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria, e o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, as riquezas das nações virão ter contigo. Até aí, feche os olhos, não feche a Bíblia, deixa aberta aí, feche apenas os olhos. Pai Santo, que alegria ver uma obra que vem da sua parte, nascendo, crescendo e frutificando. Meu desejo, Senhor, é que ninguém, senão o seu nome, venha a ser glorificado aqui através desta obra. Que nessa inauguração, Senhor, a sua glória se manifeste, a sua luz brilhe com força e com poder, que o Senhor quebrante, que o Senhor edifique, que o Senhor salve, e que o Senhor plante aqui sementes da graça, que germinarão, Senhor, para muitos frutos ainda. Ó Deus Santo, faz teu reino avançar, receba a glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da minha mensagem é um chamado para brilhar. Um chamado para brilhar. É muito importante nós entendermos que cada um de nós, crentes em Jesus, temos uma função no corpo de Cristo, temos um chamado. Cada um de nós que se converte recebe dons. Jesus, eu vos escolhi
e vos designei para que vades e deem frutos. É uma ordem darmos frutos. Todos nós recebemos algo em nós que pode ser compartilhado com o outro. Em João 15 ele também diz que aquele que dá fruto ele poda para que dê mais fruto. E a que não dá ele corta para que sejam os ramos lançados no fogo. Então você vê que as escrituras mencionam do chamado do cristão para se posicionar, para frutificar. A parábola dos talentos em Mateus 25 diz que a um ele deu 1, a um 2 e a um 5 talentos. Cada um segundo a sua capacidade. Talentos são dons, obrigações, funções que o Senhor ele designa cada um de nós para cumprirmos. E no tocante ao cristão, outros termos ainda são usados e é o que eu quero me apegar hoje. Ele nos chama nos compara a luz, de modo que é o nosso dever brilhar. E brilhar dando esses frutos, cumprindo o nosso chamado, pregando o santo evangelho, desenvolvendo os dons que ele nos deu. E por que brilhar? Porque em um sentido, o cristão, ele é uma estrela. Aliás, ele é mais que isso. Em Filipenses 2, Paulo chama os cristãos de astros. O grego quer dizer foster, e dá a ideia de sol, lua, ou aquilo que fornece luz. Então, cada crente é um astro, é uma estrela. Para que foram criados os astros, os corpos celestes, que seriam o sol, que é o maior delas, a lua e as estrelas? Para que produzam luz, para que emitam luz, para que dissipem a escuridão, para que brilhem. Então, se nós somos comparados a esses corpos celestes, então é o nosso dever emitir luz, é o nosso dever brilhar, é o nosso dever, então, fornecer luz. E como o cristão faz isso? Ele faz isso se dispondo, obedecendo o seu chamado, dando testemunho da sua fé, pregando o evangelho no privado e no público, em particular ou para o pessoal, em tempo e fora de tempo, em todos os lugares, modos e maneiras onde ele estiver, ele deve fazer. É assim. Nós estamos vendo hoje uma dificuldade em crentes cumprir o seu papel influenciador. Quando uma igreja é plantada, quando um crente se converte, uma vela se acende, um poste se constrói, uma torre se edifica, uma luminária é estabelecida, e ela está ali com uma só função: brilhar, emitir luz, influenciar, dissipar a escuridão daquela região, daquele estabelecimento, daquela casa, daquela vizinhança, daquela sala de aula, daquela universidade. É o seu dever brilhar. E nós estamos vendo hoje postes que não estão emitindo luz, velas sem chama, lanternas apagadas, ou talvez por não ter um brilho recebido de Cristo, por não haver uma conversão verdadeira, ou talvez por mera omissão, preguiça, indolência, ou porque os olhos estão talvez fixados nas tentações e vaidades desse mundo, que tanto tem competido com o crente. Ser cristão nesse mundo pós-moderno, cheio de atrativos, tem sido um desafio. Nós somos disputados pelo mundo, somos disputados pelo entretenimento, somos disputados pelo lazer, pelo prazer, pelo pecado, pelo diabo, o tempo todo. O assédio é muito grande, por isso muitos estão deixando de brilhar, porque têm sido chamados para ganhar dinheiro, ou para desfrutar do seu tempo com prazer, com entretenimento, com tantas outras coisas, que afinal de contas, brilhar custa. Brilhar, obedecer, servir é um sacrifício. Aquele
aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue-me. Porque todo aquele que achar a sua vida, perde-la. E todo aquele que por amor de mim perder a sua vida, acha-la. Portanto, então você está aqui e você tem o dever de brilhar em qualquer lugar, de qualquer forma, a todo custo, manifestar os dons que Deus te deu. Essa palavra, primeiramente, o texto que é um clássico, Isaías 60, é uma palavra de encorajamento para Israel, que passaria pelo cativeiro, seria dissipada, mas que ressuscitaria através da vinda do Messias. Foi assim, cativeiro assírio, babilônico, e o que restou foi só, Israel foi pulverizado, e ela é reedificada, reestruturada, em uma roupagem nova com a vinda de Messias, com a vinda do Messias, e ela manifestaria essa luz na sua extensão, que seria a igreja. Portanto, é uma profecia que se inicia em Israel, mas tem o seu ponto culminante na igreja. E aqui nós veremos alguns pontos nessa ordem do chamado a brilhar. E o primeiro deles nós temos que notar, nós temos que discernir a condição do mundo, a condição da sociedade, a condição do homem. É o que ele revela no verso 2, veja só. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Então aqui, se o chamado é para brilhar, a ordem é para brilhar, ele vai nos explicar a razão para essa ordem. Deus, na maioria das vezes, nunca nos dá uma ordem, um mandamento, sem nos explicar o seu sentido, o seu significado. Aqui ele dá a ordem, a razão para isso. A condição do homem, a condição da sociedade, a condição das nações. E o texto aponta para duas coisas quando ele diz: as trevas cobriram toda a terra. Com esta afirmação, como Isaías diz que as trevas cobrem, a escuridão os povos, ele tem duas coisas em mente. Primeiro, três coisas na verdade. Primeiro, a condição moral do homem. Quando diz que as trevas cobrem toda a terra, ele está dizendo da condição do coração, da condição moral. E Oséias 4, 1, 3 descreve com perfeição: o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Por quê? Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece. Esses termos que Oséias usa, opressão, violência, corrupção, maldade, morte, são sinônimos para pecado. Corrupção moral, depravação. O Paulo diz que não há nenhum justo sequer, não existe velhinha de 60 anos costurando crochê que seja boa, é má. Não existe bebê nascendo nas maternidades hoje que seja puro, é mau. Não existe parlamento na face da terra que não é composto por facínoras e tiranos. Nossa sociedade é perversa, depravada. E isso que ele está dizendo, esta escuridão não cobre só uma região específica, um membro do lar específico, uma etnia específica, é toda a terra. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. O estado do homem é de profunda depravação, profunda corrupção. Então aqui fala da condição moral do homem, é de perversidade. Segundo, quando diz que as trevas cobrem toda a terra, fala da condição espiritual. Romanos 3, 10, 23, que eu disse:
Como está escrito, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, todos pecaram e se extraviaram, a um fizeram inúteis. Gênesis 6:5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era má continuamente. Presta atenção no toda e continuamente. Quer dizer, todo ser do homem é mau e continuamente mau. Então, da condição moral depravada, da condição espiritual, falido, caído, morto em pecados. Gênesis 6:5 continua destacando isso. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação... Não, isso aqui eu acabei de ler, é Gênesis 8:21. Disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, já é concebida em pecado. Salmo 51:5. Num ventre de pecado me concebeu minha mãe. Então essa é a condição moral, a condição espiritual. E terceiro, a condição jurídica. Quando fala que todas as trevas cobrem a terra, dizem também que pela condição moral ser depravada, espiritual, a falência do homem, o resultado é que ele está debaixo de uma sentença. Ele está debaixo de maldição. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. De quem Paulo está falando? Quem são os que estão debaixo das obras da lei? Todos que descenderam de Adão, todos os homens. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Ou seja, maldito é só uma classe de pessoas. Qual? É só aquele que não consegue obedecer à lei. Quem consegue obedecer à lei? Ninguém. Quem é maldito? Todos os homens. Então veja a condição moral, espiritual e jurídica. O homem está debaixo de juízo divino. Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade do homem. Eu sei que a situação no leste europeu é trágica, é uma guerra. Eu sei que as coisas, o aborto aprovado da Colômbia e tantas mazelas, a corrupção política e essa situação envolvendo a pandemia, mas não há horror que se compare ao horror que dominou a face da terra, que se chama pecado. Você acha que o perigo que Ribeirão sofre é de cair um míssil nuclear aqui? Antes fora e dissipasse, o homem resolvesse o problema. O problema não é que o salário do pecado é a morte. Os homens têm um problema que os afetarão para além dessa vida, para além do físico, para além da nossa sociedade. É por toda a eternidade. Então veja só, essa é a condição moral, espiritual, jurídica. Quantos isso alcança? Não há uma ilha no Pacífico, não há uma aldeia no Oriente Médio, não há uma tribo na janela 1040, onde essa escuridão não tenha alcançado. Essa é a condição do mundo. A gente teme as guerras, as coisas nucleares, mas devemos temer muito mais a condenação eterna. Jesus disse assim, não temei os mísseis da Rússia, não temei quem mata o corpo. Eu, porém, vos digo, quem devei temer? Temei antes aquele que tem poder para mandar tanto o corpo quanto a alma para o inferno. Então Jesus diz, epidemia, HIV, todo tipo de morte física, não temam isso. Temam a morte eterna. É isso que Isaías está dizendo. Essa é a condição do homem, de ir para o inferno. Entretanto, no meio dessa declaração horrenda sobre a terra, ele traz um consolo para os eleitos, para o povo de Deus. Enquanto todo mundo caminha ladeira abaixo, o precipício
infinito e eterno do inferno, há um povo que será privado, há um povo que será livre dessa condenação. A igreja, veja só, o trecho diz assim, cadê? Verso 2, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor. Mas, presta atenção no mas. Quando ele diz aqui, a escuridão cobre a terra, mas, conjunção adversativa, que liga duas frases expressando ideias opostas. A ideia é assim, enquanto todas as nações perecem na escuridão e caminham para o inferno, há um grupo que será poupado da escuridão, mas sobre ti, quem? Eu, a igreja, os remidos, os escolhidos, o povo de Deus. O que ele está dizendo aqui? Entretanto, enquanto essas trevas cobrem todo mundo, você será guardado. Aqui encontramos pelo menos duas bênçãos. Primeiro, Deus te preserva da escuridão. Deus te preserva da corrupção moral. Deus te preserva da morte espiritual. E Deus te preserva do juízo. É exatamente a figura de Êxodo 10, 22, quando Deus manda uma das pragas que é trevas no Egito. Todas as trevas, mas em Gósen, a terra dos judeus, ou dos hebreus, o Senhor os preservou. Veja só, Êxodo 10, 22, 23, estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra. É o mesmo termo usado por Isaías, terra do Egito, por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, olha de novo aqui, a conjunção adversativa. Todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Enquanto o mundo está cheio de trevas, a igreja terá luz sobre ela brilhando. Deus nos preserva dessas trevas. Não é glorioso saber? Talvez Ele não possa não nos preservar da guerra atômica, dos crimes, dos assassinatos, do físico, mas da guerra espiritual Ele nos preservará. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca, é o que Ele diz. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, eu no último dia o ressuscitarei. E qual a razão? Por que Ele nos preserva? Colossenses 1,13, porque Ele nos resgatou do domínio das trevas, estávamos lá, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos transportou para uma região, para um lugar onde essas trevas, por mais extensas e densas que possam ser, não conseguem alcançar. Estamos em uma fortaleza, em uma montanha, em um porto que se chama Cristo, onde trevas, por mais densas, não podem alcançar. Isso é muito glorioso. Então, primeira condição do mundo. Segundo, você fica preservado. Entretanto, isso não te priva de trabalhar. Ser privado das trevas, ser guardado do mal, não dá para nós lugar para preguiça, indolência, desobediência. Muito pelo contrário. Pelo fato de o mundo estar como está, e nós termos sido guardados, Ele então chama a igreja agora para brilhar. Veja só o verso 1. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz. Veja só, em razão da condição do mundo, trevas, e de nós sermos preservados, Ele chama, o chamado da igreja para brilhar. Vamos ver como é que se desenvolve este chamado. Primeiro Ele começa, dispõe-te.
Outras traduções diz, levanta-te. Fala de uma ação. Que ação é essa? O Senhor está dizendo, mostre-se disponível. É um termo que era usado para uma pessoa que dormia, para uma pessoa que cochila, para uma pessoa, aquela que foi usada para Jonas, não é aquele ali não, aquele já acordou faz tempo. Jonas dentro do barco, o que tem tu dormentes, desperta e invoca teu Deus. É usado para a pessoa que dorme. O Senhor está dizendo para Israel, para a igreja, acorda, levanta, mexa-se, erga-se. Romanos 13:11, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A ideia aqui é assim, você já viu, quem trafega no meio militar sabe desse termo, você tem que estar na agulha. O que é a bala na agulha? A bala que está ali, ela não está fazendo nada, mas ela está pronta para o disparo, ela está engatilhada, ela está prontinha, ela está ali, disposta. Ela não está indo no pente, que está longe da arma, vai ter que colocar no pente, carregar e armar. Não, ela está pronta, está acordada, está lista. Então a ideia aqui, dispõe, irmão, dispõe na tua casa e prega o evangelho, marido. Dispõe, jovem, na tua escola e prega o evangelho. Se dispõe a ler as escrituras inteiras. Se dispõe a se batizar logo, a deixar o pecado. Se dispõe a obedecer o seu chamado. Se dispõe a ajudar a obra missionária. Se disponha, acorde, levante-se, erga. Então, uma ação de disponibilidade. E segundo, dispõe e resplandece. O que é isso? Simples. Dispõe e brilha. Como assim brilhe? Manifeste os seus dons. Ou você não tem dom para nada aqui? Eu sou semi-analfabeta, não tenho dente, eu só tenho o Bebeto e o Romário. Ando com a bengala, sabe cozinhar bem? Está aí teu dom. Sabe fazer uma limpeza bem? Está aí teu dom. Cuida da parte técnica? Está aí teu dom. É um diácono, se o senhor falar que não entra ninguém, nem o Martins entrará. O senhor falou, é regra, eu sou diácono. Ou seja, brilha, mostra teus talentos. Quando o Senhor voltar, aquele que deu 1 e você, o que deu 2. Senhor, eu granjeei mais 2. E o que deu 5, granjeei mais 5, somando 10 talentos. O outro somando 4 talentos. E hoje, sei que o Senhor é homem severo, que semeia onde não sei, que ceifa onde não semeia. Eu enterrei meu talento. Servo mau! Qual a ideia? Não enterre os teus talentos, seus dons, seu chamado, multiplique-os, manifeste-os, brilhe. Essa é a ideia. E brilhe como? De 2 formas. Essas 2 formas estão depois. Brilhe como? O Senhor nos chama de sal da terra e luz do mundo. Acho que está aqui. É que pregador é assim mesmo, viu? Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um crente, agente secreto. Um crente que virou luz, um poste. Não pode pôr um poste dentro de um bueiro, no matagal. Poste foi feito para estar numa avenida. Poste foi feito para estar num cruzamento. Poste foi feito para estar num lugar de destaque. Por quê? Porque ele tem luz. E o povo precisa da luz. Pois o lugar, a região que ele foi posto é escuro. O Senhor está dizendo, assim também brilha a vossa luz aos homens. Mas como é que eu brilho, Senhor? Eu não estou entendendo essa metáfora. Eu não sou LED, eu não sou fluorescente, eu não sou. Para que assim também brilhe sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Boas obras, o que é isso? Testemunho e pregação do Evangelho. Como é que eu brilho? Seja o melhor aluno da classe, o primeiro a chegar, o último a sair, se vista com decência, respeite os seus colegas,
Dê testemunho da sua fé, de forma que todos na sala de aula se impressionarão com o seu caráter e dirão: o que é isso? Da onde vem isso? E você: isso vem daquele que por mim morreu e ressuscitou. Segundo, essa é a maneira passiva de brilhar. Testemunha. Agora é a maneira ativa. A hora que a professora marxista estiver fazendo um tema lá e tiver ali omitindo o criacionismo, blasfemando o nome de Deus, levanta a mão, epa, não é assim, escrito está, pregue o evangelho. Ou não precisa de oportunidade não, fala assim, ó, já que nós estamos nesse momento, na era das inconveniências, eu quero também ser inconveniente, eu tenho uma mensagem para vocês, eu tenho uma palavra. Ou você para no ônibus, ei fulano, tudo bem? Tudo bem? Posso compartilhar de você com a minha fé? Não, mesmo assim eu vou compartilhar. Pergunta para os TJ se eles ficam respeitando. Você taca água quente neles, solta cachorro, dá vassourada, eles estão lá no outro dia. Não é, Martim? Não dá para perder para TJ, né? Estão entendendo? Testemunho. Vou te dizer como é que é o testemunho. Quando Jesus chama a gente de sal, por que chama a gente de sal? Não tinha coisa melhor para chamar, mas parece o sal. Ele tinha em mente duas propriedades do sal: evitar corrupção e dar sabor. O sal na época de Jesus era um elemento conservante, você coloca na carne, porque a carne, quando é extraída do gado, ela apodrece. O sal tem um efeito de preservar ela da corrupção, do apodrecimento. E segundo, como um alface sem sal, um churrasco sem sal, não tem gosto. Ele dá sabor, ele acentua, dá sentido. O crente na sociedade, a presença dele, o testemunho dele, refreia o mal, a corrupção, a mentira, a prostituição, o testemunho. A lei vai ser aprovada, não é por causa da igreja. O cara vai falar palavrão na hora do almoço, não fala porque o crente está ali presente. As coisas vão acontecer, não acontece porque a igreja está aqui. E que mais? Não só refreia, mas dá sabor, dá sentido, dita ética, comportamento, princípio, modelo de casamento é da igreja. Modelo de moralidade é do povo de Deus. Ele não recebe a influência. Sal não recebe sabor. Ele exerce influência. Sal dá sabor. Então é um chamado: levanta-te, dispõe-te, meu irmão. O que você está fazendo? Sai das mídias sociais, santo. Larga isso para lá. Gasta tempo com a escritura. Sabe nada de Bíblia. E é bom, a gente está falando dos testemunhos de Jeová, dependendo, toma uma surra. Quanto tempo com a Bíblia por dia? 3 horas? Desculpa. 2? 1? Meia? 30? O Novo Testamento, já leu? Tá bom, Mateus. Não passou da genealogia? Oração. A igreja já lavou um banheiro, experimentou, estacionou um carro para o irmão, trocou um pneu, fez alguma coisa, dispõe-te. Olha a obra missionária, a Europa é um país pós-cristão, é um continente pós-cristão. Fui na Itália, quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros, eu sei ver uma igreja, um livro traduzido na língua, um seminário. Meu Deus do céu, virou a terra de muçulmanos, homossexuais, ateus. Dispõe-te. Por quê? Porque vem a tua luz, o texto continua. Dispõe-te, resplandeça, porque vem a tua luz. O que é isso? Vem, se dispõe porque vai vir a tua luz. Então, para Israel a luz não tinha vindo. É uma promessa o quê? Da vinda do Messias. Ele de fato é a luz. Israel não tinha luz. Não era a luz, mas receberia a luz. Mateus 4,16, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Que é isso? O nascimento de Jesus, a luz desceu. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo.
João 1,4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O que quer dizer isso aqui? Nós não temos luz, não somos luz. Tá. Mas quando diz, porque a luz vem sobre ti, diz que o quê? Vocês refletiriam essa luz. Então, para o nosso contexto, isso vai além ainda do Senhor Jesus, fala do Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, quando vier por eu o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Ele me glorificará, porque há de receber tudo que é meu e vô-lo há de anunciar. Então veja só, levanta de responder. Por que você tem obrigação? Porque vai vir a luz sobre você. Cristo iluminará e você o refletirá através do quê? Da descida do Espírito Santo. Atos 1,8, e recebereis poder e ser-me-eis minhas testemunhas. Essa é a ideia, virá sobre vocês uma glória e vocês refletirão ela ao mundo. É isso. Somos os refletores. Então quando diz assim, levanta-te e resplandece, é o quê? Por causa dos dons que você recebeu, da unção que Deus te deu, do Espírito Santo que foi derramado. Então reflita, exerça isso, revele isso ao mundo. Efésios 4,8, que ele levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Efésios 4,12, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para pastores, evangelistas e mestres. Ou seja, a luz vem sobre ti. A luz já veio com a vinda do Messias. Os dons foram distribuídos com a descida do Espírito Santo. E você é hoje o portador, o refletor disso. Amém? E aí o texto continua. E a glória do Senhor nasce sobre ti. O que é a ideia desse texto? Tá? Ele será o melhor entendido se for dito assim. Deus, olha só o desenvolver da mensagem. E através de tudo isso, Deus manifestará a sua glória. Como? Para ele manifestar, ele está lá em cima, é o sol. Como é que ele faz uma curva de 180 graus para brilhar na terra? Ele precisa de um refletor. Deus manifestará a sua glória no mundo. Lembra do mundo? Como é que está o mundo? Coberto de trevas. Então veja só, para dissipar as trevas de um quarto, precisa de uma lâmpada, de uma rua, uns 5 postes, e de um mundo inteiro. Então precisa de uma fonte de luz muito grande. O sol é suficiente para iluminar a maior parte da terra. Essa luz que nasce é o sol da justiça, é o grande El Shaddai, é o Deus onipotente, que faz a maior estrela de todas. Tem aí outras que são 20 vezes maior que o sol. Ele vem e brilha, mas para ele brilhar, ele precisa de um refletor. A igreja. Então Deus manifesta a sua glória através da igreja. Como? Primeiro, pela salvação. Olha que coisa tremenda, Martins. A salvação se encontra em Deus. A salvação é de Deus, Jonas 2,9. Mas a salvação se manifesta através da igreja. Deus é glorificado quando Ele salva pecadores. E Ele salva pecadores através da instrumentalidade da igreja. Isaías 45, a glória do Senhor se manifestará. Opa, aqui. E toda a carne haverá. Como? Igreja. Então, através da salvação. Agora, como Ele salva? Dentro ainda, manifesta a sua glória através da igreja. Através da proclamação do Evangelho. Vamos imaginar então, diferente agora. O sol já brilhou, recebemos, e existe agora um sistema de energia solar. Você põe os receptores no teto,
e capta energia. Mas ela não reflete de imediato. Ela armazena. Você até vende energia. Conversão, Virgília, estudo do Martins, pregação do Jonas. Ó descendo o sol, armazém. O fogo, o poder. Agora, isso não significa que essa energia está sendo usada. Que ela está sendo refletida. Ela está só armazenada. E qual é uma das maneiras de refletir? Porque o objetivo é a glória de Deus se manifestar. Quando a energia é liberada, e aqui eu não encontro outra maneira da energia ser liberada igual um Hadouken, através da pregação do Evangelho. Quando a igreja se dispõe em público e individual e prega, Paulo aos Romanos diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros que estáis em Roma. O que significa? Você recebeu luz? É devedor de luz. Recebeu salvação? É devedor de salvação. Recebeu graça? É devedor de graça. Recebeu o Evangelho? Paulo diz: sou devedor. Sou devedor do Evangelho. É através da pregação do Evangelho que Deus é glorificado, meu irmão. 1 Coríntios 9,16, olha que coisa classe. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Agora ele pronuncia um oráculo de maldição contra ele mesmo, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se todo mundo dormisse com esse texto. Está pregando o Evangelho? Não está fazendo mais que obrigação. E ai de você se não pregar. Resumiria esse tópico assim, a igreja seria o candeeiro de Deus, onde sua luz brilharia entre as nações. Não precisamos, para a luz precisamos do pedestal, do suporte, do poste, da lâmpada. Deus é essa luz, mas precisa dos 7 candeeiros para brilhar. Esses 7 candeeiros são quem? Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Sardes, Éfeso, Laodiceia. É a igreja. Vamos proclamar o Evangelho. Deixa eu olhar a hora aqui, porque se deixar, meu irmão, já vai vigília hoje, já faz escola dominical, já... Teve um pastor que falava assim para mim: você é cupim de púlpito. O Martins me falou uma nova ali, quando estava se referindo ao filho que tanto ama, que ele é piolho de igreja. Modo muito carinhoso de tratar o seu filho, tá? Piolho, pulga, carrapato. Irmão, porque, meu Deus do céu. Martins, Jonas, eu sou de uma época, graças a Deus eu consegui viver o Evangelho na década de 90, um pouco, onde as coisas eram muito diferentes. Saímos do culto de jovens, íamos para Presidente Vargas com a Brasil, era 10, 11 horas da noite, evangelizar prostitutas, evangelizar drogados, pedintes no meio da rua, e tem mais, evangelizar nos TJs também, que estava tudo a pé ali. Agora vocês vão ver, vocês vão tomar uma surra agora. Para voltar para casa, tinha que pegar o corujão, que as linhas se encerravam, vai ter um corujão. Se não pegasse, voltava a pé com aquela baita rapadura debaixo do braço, louvando a Deus. Os jovens hoje vão ver o Netflix, vão comer açaí, e vão, sabe, e tem uma linha mais reformada que vai tomar uma vodka ouvindo AC/DC, o pau vai comer. Vamos pregar, irmão, vamos estar caminhando para o final. Agora vamos ver os efeitos da obediência, os resultados da luz. Ao verso 3, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Uau, olha a ideia aqui, Martins. Vamos lá, o processo todo está acontecendo, e ele compara aquela igreja que obedece, que resplandece, a uma cidade edificada, a um quarteirão de postes, ou um candeeiro cheio de vela. Então imagina que, pega um bairro aqui bem periferia, aqui bem escuro, bem pobre, tem algum aí?
São 50. Hã? Jandaia. Vamos imaginar que a parte elétrica tá tudo escuro lá. Aí o que acontece? Se instala ali um complexo de os luminares. Coloca-se uns postes ou uma rede elétrica, onde tem uma parte daquela região cheia de luz. Olha os efeitos. Ao verem a cidade edificada, ao verem os postes, aquele povo tudo no breu, de repente se inaugura, se ergue um poste, 2, 3, uma cidade, toda florescente naquele lugar que era só trevas. Ao verem a luz, em meio às trevas, aqueles povos cegos, nos escuros, serão atraídos por aquela luz, se dirigirão até a luz, o local de luz, depois de tanto tempo na cegueira, na escuridão, no breu total, finalmente ali, um poste, 2, 3, e começa o vizinho, o outro, e se dirigem para aquela luz. A ideia é o quê? Quando a igreja exerce o seu papel, quando ela brilha, quando o irmão dá testemunho na sala de aula, em casa, e prega nas ruas, as pessoas caídas, perdidas, apodrecidas em pecado, começam a ser atraídas, começam a ver a luz desse homem, ou daquela igreja, ou daquele grupo, e começam a vir. É só imaginar a floresta amazônica, escuro. De repente se coloca um Maracanã lá aceso. Tudo que é gente da escuridão, de tudo quanto é mato, se afluirá até aquele Maracanã. É a Igreja Aliança Eterna. É a vida do Martins. É a sua vida. Agora, como vem essa luz? Como ela resplandece? De algumas formas. Primeiro, o seu testemunho. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa. O que é isso? A luz, você brilha a luz de Cristo quando você dá testemunho. Segundo, sua pregação. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Terceira forma de brilhar, a igreja. Efésios 3,10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, o poder, a glória, a luz, se torne conhecida entre principados e potestades, tanto espirituais como naturais. Quando fala principado e potestade, fala hierarquias de poder, tanto espirituais satânicos, como também naturais, magistrados, reis. Nós brilhamos a luz dessa forma. Quando você dá testemunho individual, forma passiva. Quando você prega o evangelho, forma ativa. E através da igreja, da instituição plantada, a luz é brilhada. E aqui na igreja temos o cumprimento dessa profecia. Agora você vai ver como é que essa profecia se cumpre. Olha só, Isaías 2, 2, 3. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Para quê? Olha, os povos, quando a igreja estiver plantada, eles vão, vamos subir porque é monte, para quê? Para que nos ensine os seus caminhos, e andemos por suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém, são termos para igreja. Eles afluirão, eles virão, gente. Eles vão começar a ter alguma coisa estranha naquela avenida, tem uma coisa diferente naquele povo, naquela igreja Aliança Eterna, nos membros de lá. Eu conheci uma faxineira que faz limpeza aqui, meu Deus, aquela mulher é um poço de graça. Eu passei lá e ouvi um pouco do sermão, eu visitei, tem algo ali que vai atrair. O que é isso? A luz. A luz. Tem mais 15 tópicos, tá, amém? E não olha no relógio. Quem olhar, eu vou acrescentar 15 minutos na mensagem.
Já foram 2 irmãos que orou, vou pregar meia hora a mais. Elas virão. Uai, não virão? Olha isso aqui, não está lotado? Estão vindo. Não começou com 2, 3, 4? Não está crescendo? Hoje não é inauguração? Enquanto o evangelho for pregado com fidelidade, enquanto os irmãos testemunharem de Cristo nos seus locais públicos e privados, meu irmão, aqueles que estão em trevas virão. Quarto, esse trabalho não será vão. Verso 4. Levanta-te em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. O que está aqui dizendo? Para aqueles que estão trabalhando na obra, nós veremos o resultado. Toda semeadura resulta em colheita. Filhos e filhas fala de descendência. O trabalho não será vão. Quantas lágrimas já não foram derramadas aqui? Quantos medos e temores? O Jonas chegou a ficar doente de tanta empenho, de tanta dedicação. Martins, quantos de vocês não choraram, não oraram, não tiveram frustrações, decepções, não tiveram, mas o Senhor está dizendo, levanta ao redor e olha os olhos e vê, olhe, estes que se ajuntam vêm ter contigo, vocês vão ver, vão tocar, os filhos e filhas que chegaram de longe. Isaías 53, 11 e 12, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Vocês verão conversões, verão salvação, haverá crescimento numérico, separação de oficiais, Deus vai levantar ministros, homens santos, geração santa, e esse texto se cumprirá, larga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação. Eu fiquei até com medo de estar sentado aqui, daqui um dia eu vou vir ser chamado para pregar numa conferência aqui, e nego vai disputar no tapa lugar aqui. Eu estou te falando, irmão, igreja bíblica é igual Saci Pererê, você só ouve falar que tem, mas nunca vê, está mais ou menos assim, é muito difícil. O trabalho não será vão. E por último, para encerrar, pode fazer um fundinho aqui, Jonas. Seremos tomados de alegria. Não é só tristeza também não, né, gente? Olha o verso 5. Então o verás, e serás radiante de alegria. Teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. O que é isso? O testemunho da conversão alegra o cristão, meu irmão. Motiva o cristão. Sofonias 3, 14, 18 diz, canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija de todo o teu coração, o Senhor teu Deus está no meio de ti, e é o quê? Poderoso para salvar, Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á com seu amor, os que estão entristecidos por se achar afastados das festas solenes, eu os congregarei, esses que são de ti, e sobre os quais pesam os opróbrios. Atos 13, 47, 52, porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Olha só, os gentios ouvindo isto, regozijavam-se, e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam se destinado para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, e os discípulos, porém, transbordavam de alegria no Espírito Santo. Tudo isso trará alegria. Seu pai que ainda não é do Senhor há de vir, sua mãe que te causa lágrimas e tristezas há de vir e trará alegria. Irmãos em Cristo, homens e mulheres, filhos e pais, que você tanto ora, tanto geme, tanto chora, te trarão alegria. E digo mais, talvez você não os veja aqui conosco do seu lado, mas você pode vê-los do seu lado com Cristo nos céus. Talvez o gozo não será encontrado aqui,
mas no céu ele poderá ser encontrado. Talvez as suas orações, sua pregação podem ser respondidas no último dia, mas irão ser respondidas. Portanto, irmãos, levanta, resplandece, levanta e brilha, aceita, obedece o seu chamado e vai brilhar nos 4 cantos de Ribeirão região. Vamos fechar os olhos e vamos orar.